Olá, começa agora mais uma edição do videocast RP Convida, uma iniciativa da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. O nosso convidado de hoje é o pediatra Leonardo Araújo Pinto. Ele é doutor em Saúde da Criança e mestre em Pediatria. Atualmente é membro do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre carreira e especialmente para os mais jovens que têm caminhos de decisão. Com Que certeza. eu acho que é legal da gente Sua história seja uma inspiração para quem estiver assistindo. Doutor, para começar, o que motivou o senhor a escolher a medicina e especificamente a pediatria como especialidade e a pneumologia como área de atuação? Bom, então a medicina é um momento ainda muito cedo, né, em que a gente normalmente, quem gosta de ciência ou gosta de conexão com pessoas, né, eu acho que essas são coisas que acabam influenciando a decisão de fazer medicina. Mas eu acho que é um momento em que a gente ainda tem muitas oportunidades diferentes ainda. E agora, durante a graduação em medicina, a gente vai conhecendo melhor as especialidades, as vantagens e desvantagens. E quando eu passei, especialmente no final da graduação em medicina, e em especial no internato em pediatria, me chamou muito a atenção a oportunidade que a pediatria dá de tratar crianças e melhorar a vida de uma pessoa que tem uma vida pela frente. Sim. E por isso, assim, o impacto que tu vai ter na vida da pessoa, né? Então, eu acho que isso é um diferencial da pediatria que nenhuma outra especialidade tem, porque além do perfil de pacientes que a gente trata, isso na pneumologia é muito frequente, né? Muitas doenças agudas e que têm possibilidades de tratamento que realmente mudam a vida da pessoa, porque são doenças tratáveis, algumas doenças agudas que têm potencial de gravidade, mas que têm tratamento e eles melhoram muito. E então acho que esse conjunto de fatores foram me levando para esse caminho, né, da pediatria, e realmente eu sou muito feliz com essa escolha, tanto da pediatria como da pneumologia pediátrica. E doutor, durante a sua formação e carreira, houve alguma experiência marcante que influenciou a sua trajetória? De repente um paciente ou algum professor? Eu diria que em especial esse período do internato da pediatria, e aí tem vários casos assim de pacientes que acabam marcando, mas eu sempre chamo a atenção assim dos estágios que a gente faz em emergência pediátrica, em UTI pediátrica, que são situações em que a gente vê crianças que chegam com quadros agudos muito graves e que assustam, mas as crianças têm uma capacidade de recuperação que é muito marcante assim para quem está iniciando a carreira médica, né? E eu acho que isso encanta muito tanto o estudante de medicina como o residente de pediatria e acaba também influenciando muito a carreira. Mas eu chamaria a atenção desses estágios de emergência pediátrica, UTI pediátrica, até de UTI neonatal, porque a gente vê casos com potencial de gravidade muito grande, que são marcantes, e tu vê como as intervenções que a gente faz em pediatria podem influenciar a qualidade de vida, não só do paciente, mas aí influencia toda a família, né? Então, realmente tu conseguir impactar uma criança pequena que acaba saindo de um quadro agudo é muito assim, impactante para a família e acaba sendo para a gente também que está vendo aquela situação de melhoria da qualidade de vida do paciente e da família, né? É gratificante, com certeza. É muito gratificante. E como o senhor equilibra a sua intensa rotina acadêmica e científica com a vida pessoal e familiar? Eu acho que o essencial nesse ponto, e realmente a vida acadêmica, ela é muito puxado, né? São eventos, acaba somando, né, as questões que envolvem educação, ensino, pesquisa, gestão, né? Eu trabalho com gestão também. Então, realmente a academia tem muitos aspectos que acabam sendo pesados às vezes. Então eu acho que o grande ponto aqui é não abrir mão do que a gente precisa ter
dentro da família, né? São eventos, são momentos especiais, são algumas coisas do dia a dia. Eu sempre dou o exemplo assim, de buscar os filhos na escola. Eu sempre busco o meu mais velho, por exemplo, né, eu divido com a minha esposa, mas é uma coisa de todo dia e que eu não quis abrir mão, porque acho que é um momento especial de encontrar ele, ver como é que foi a escola. Então, acho que é uma organização que a gente tem que assumir os compromissos da academia sem abrir mão, né, do que a vida pessoal e familiar te exigem, né? Porque senão tu vai assumindo tudo que a academia te dá e acaba pesando demais depois ou fazendo falta, né? E eu procuro, né, sempre, né, assumir o que eu posso dentro da academia, mas quando não dá mais e eu vejo que vai prejudicar de algum aspecto um evento familiar importante ou algum momento relevante para o crescimento dos meus filhos, que estão em idade super importante, né? O mais velho tem 14 e o pequeno fez 8 agora. A gente tem que ter essa atenção ativa, eu acho, para não deixar qualquer carreira, né? Mas como a carreira acadêmica é muito exigente, acho que esse ponto é bem importante. E a família também é uma base também de inspiração para o senhor estar na vida profissional também, né? Acho que tem que as duas ali andarem sem uma competir com a outra, né? Exato. Fala da sua vida profissional. A sua formação ela é bastante sólida e diversa, né? Com passagens por instituições renomadas no Brasil e também no exterior. Como que essas experiências internacionais, especialmente na Alemanha e também na Espanha, impactaram a sua visão sobre a pesquisa em saúde infantil? Eu vou falar primeiro da experiência na Alemanha, que eu acho que foi mais marcante, tá? Foi a primeira experiência internacional mais duradoura que eu tive e realmente é uma coisa que marca muito, tá? E influencia a carreira para sempre, né? Foi uma experiência que eu tive que aprender uma língua diferente, aprender o funcionamento de uma instituição no exterior que tem excelência em pesquisa, tem muita verba para pesquisa em criança que às vezes a gente não tem. Claro que algumas instituições têm no Brasil, mas é interessante ver como funciona o sistema e a capacidade que eles têm de gerar pesquisas de impacto, né? Então, tá dentro de um grupo de pesquisa onde o financiamento é europeu para realmente ter pesquisas que vão impactar na saúde das crianças é muito interessante, é muito bom conhecer esse sistema e, inclusive, pensar em como trazer isso, né, para o Brasil. Acho que é uma coisa que pode ter mais impacto. Então, essa experiência na Alemanha realmente foi uma coisa que mudou a minha carreira, mudou a minha vida, porque era um grupo de excelência, trabalhava com epidemiologia, com genética, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas realmente fazer pesquisa numa área tão específica envolve um investimento muito grande. Eu sempre tive interesse por isso, mas foi assim, foi mais do que eu pensei, pela experiência global, eu diria assim. Foi uma experiência de pesquisa, foi uma experiência acadêmica e foi uma experiência pessoal e familiar de conviver num país diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. E a gente aprende muito com isso, né? Eu acho que vai além do crescimento acadêmico, é um crescimento pessoal também. Com certeza. E na Espanha? Então, na Espanha eu fui em um outro momento já, em que eu já era docente. E então foi um momento já de consolidar uma rede de pesquisas, né? Eu fui para a Alemanha como um pesquisador júnior, assim, eu era aluno de doutorado ainda. E na Espanha eu já fui como professor, e aí eu tive a oportunidade de conseguir construir uma rede de colaboração que acaba influenciando a estrutura onde eu estou hoje, né? Porque aí a gente consegue ter colaborações em que os alunos podem ir. Hoje tem um pesquisador espanhol que é da mesma instituição onde eu estive lá, que está aqui no Congresso de Pneumopediatria. E então também essa oportunidade, porque às vezes a gente vai e volta e não mantém o contato, é ruim, né? Eu tive por muitos anos o contato com os colegas da Alemanha, mas também alguns trocaram de instituição, aos poucos a gente vai ficando mais distante.
E acho que essa oportunidade na Espanha, foi em Barcelona, foi mais isso que foi marcante, a oportunidade de construir uma rede de colaborações que impactam onde eu atuo hoje, também ajudando alunos ou alunos pós-graduação, mestrandos e doutorandos, que querem ter uma interação com uma instituição de fora, para poder participar desse tipo de pesquisa em rede e com impacto internacional. Excelente, doutor. E como coordenador do núcleo de pesquisa da PUC, né, daqui do Rio Grande do Sul, quais têm sido os seus maiores desafios e conquistas na formação dos novos pediatras? Então, o nosso pós-graduação de pediatria recebe muitos pediatras, né, que terminaram a residência há pouco, estão entrando no mestrado, doutorado. Então eu vejo isso como uma oportunidade, porque a residência médica ela é um momento especial de formação, né? É um treinamento ímpar, assim, em termos de treinamento para ficar capacitado para assistência qualificada do paciente. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais legal quando a gente tem oportunidade, que é a qualificação científica, né? E quem vai para o pós-graduação, nem todos vão seguir necessariamente a carreira acadêmica, né? Muitos estão interessados em ter uma qualificação adicional, e isso é muito legal, porque aí é um momento em que os estudantes de pós-graduação acabam pensando mais em terapêutica baseada em evidência, terapêutica mais qualificada. E esse ambiente do pós-graduação estimula muito isso, o desenvolvimento científico, que hoje se tornou cada vez mais importante, porque a gente vive um ambiente tão grande de fake news, notícias falsas, evidências falsas, né? Deepfake, às vezes, que são coisas que parecem científicas, mas são pseudocientíficas, e essa diferenciação de quem está na assistência, de ter um conhecimento científico sólido, acho que é um diferencial muito grande para quem tem essa oportunidade. Excelente. Doutor, e qual é a importância da epidemiologia genética no estudo das doenças respiratórias infantis, e quais são os avanços mais recentes o empolgam nessa área? Muito bem, né? Eu vou dividir um pouco, né? Eu trabalhei com epidemiologia e acho que a gente tem tido muitas oportunidades de fazer estudos nacionais usando bases de dados do sistema público de saúde, né? Entender como evoluíram algumas doenças infecciosas, por exemplo, pré e pós a introdução das vacinas no sistema público, né? Como o Programa Nacional de Imunizações. Então, do ponto de vista epidemiológico, eu vejo muito essa formação que eu tive em epidemiologia impactando esse tipo de análise que a gente faz aqui muito no pós-graduação. Do ponto de vista genético, a gente tem um centro de tratamento de fibrose cística, que é uma doença genética, e que a formação que eu fiz em genética sempre me incentivou a buscar alguma coisa assim. Essa eu acho que tem uma história que é espetacular, porque o gene da fibrose cística foi descoberto lá em 1989. Tá? E naquela época se achava, descobriu o gene e vai ter um tratamento logo imediato, na sequência. Né? E isso realmente demorou, e só agora, né, depois de 2012, que começaram a surgir realmente alguns tratamentos que influenciam a causa básica da doença, né, que é um gene que acaba produzindo uma proteína com um defeito, uma alteração, e que se conseguiu uma medicação que corrige o defeito básico. Então, para mim, assim, é muito legal ter estudado genética, mutações, como funciona o gene exon, intron, e hoje ver essas intervenções que conseguem, a partir desse conhecimento, mudar completamente o prognóstico de uma doença que tinha a característica de uma doença progressiva, em que as crianças, especialmente após a adolescência, começavam a ter perda de função pulmonar progressiva, chegando à insuficiência respiratória, né, precisando de transplante
uma alta chance de mortalidade. E hoje um cenário completamente transformado por uma intervenção que só foi possível a partir do conhecimento básico que se tinha de gene, o gene que leva a proteína e como aquela alteração genética levava à causa dessa doença. Certo, doutor. E o senhor poderia compartilhar conosco algum estudo ou projeto do qual o senhor tenha participado? Acabou de falar exatamente um agora, né? E que considera especialmente relevante para a prática clínica em pediatria? Então, eu acho que o mais que eu vou destacar, assim, não é relacionado à fibrose cística. Logo que eu voltei da Alemanha, tinha uma pergunta nova, né, que é sobre o efeito anti-inflamatório dos antibióticos macrolídeos, como a azitromicina e a claritromicina. É uma coisa que estava crescendo muito, né? E surgiram alguns estudos de que a azitromicina podia ser eficaz para bronquiolite aguda. Mas eram estudos muito pequenos ainda, mas a gente estava muito interessado no assunto, até porque a bronquiolite é uma doença que tem um impacto muito grande, né? A gente tem a primeira causa de internação em crianças pequenas no primeiro ano de vida, né? E aí a gente fez então um ensaio clínico para avaliar a eficácia da azitromicina para a bronquiolite aguda. E é interessante que esse estudo foi negativo, né? Ele não funcionou, mas eu acho que isso acabou tendo um grande impacto na prática médica, porque antes do nosso estudo, as pessoas já estavam começando a usar, naquela expectativa assim, vai funcionar, né? Vai funcionar. Só que, claro, qualquer antibiótico, se é utilizado de forma inadequada, ele tende a gerar resistência bacteriana, efeitos adversos. Então, acho que isso foi um esclarecimento, né, de um primeiro estudo clínico maior que a gente fez aqui em Porto Alegre, que foi publicado no Journal of Pediatrics e que nos anos seguintes acabou sendo confirmado por outros estudos europeus também e que hoje se conhece melhor, né? A azitromicina é uma medicação excelente, funciona para outras situações muito bem, né? Como por exemplo a fibrose cística, mas não para bronquiolite aguda. Então acho que foi um estudo que acabou impactando a prática clínica pediátrica do dia a dia, até porque bronquiolite é muito frequente e a gente precisa ter um guideline, né? Um consenso sobre o que se deve e o que não deve fazer. Então acho que é um estudo que influenciou a prática do dia a dia do pediatra geral que está na emergência ou que está na enfermaria pediátrica e precisa ter uma orientação do que realmente deve ou não deve ser usado. Legal, doutor. Vamos falar um pouquinho, o senhor como editor associado e revisor de diversos periódicos científicos, acredita ser essencial para elevar a qualidade da produção científica na pediatria? O que é essencial para elevar essa qualidade de produção científica, na verdade? Eu acho que o investimento e o treinamento dos grupos de pesquisa, né? Para mim, acabei de falar do estudo da azitromicina, né? É um estudo que não tem como fazer sozinho. Eu consegui fazer porque estava dentro de um grupo de pesquisadores, né? Professores, colaboradores, mestrandos, doutorandos. Essa estrutura de um grupo de pesquisa que envolve diferentes níveis, às vezes o residente pode entrar junto, né, colaborar, um estudante de medicina. Então, a organização desse grupo com o incentivo de um pesquisador sênior e o treinamento dos outros que vêm desde o doutorado até o residente, é o que a gente mais precisa montar e organizar para ter grupos qualificados que possam levar estudos de impacto adiante. Esses estudos não são simples, né, requerem um investimento, às vezes financeiro, às vezes de tempo, né? E essa busca, né, pelo investimento, por uma verba que possa financiar a pesquisa, também demanda isso, porque o grupo precisa estar organizado para buscar editais, para buscar financiamento. Então, do meu ponto de vista, o essencial é uma integração entre pós-graduação, estrito sensu e residência médica, ou programas de pós-graduação com os programas de residência médica,
para que isso possa gerar a formação de grupos que têm interesse numa mesma área, para tentar responder aquelas perguntas que vêm do dia a dia e que só a ciência pode responder. Certo. E, doutor, sobre a sua vida associativa, né? Na sua opinião, o pediatra ele é um agente de transformação social? Com certeza. O pediatra acaba tendo um impacto, na minha visão, maior do que outras especialidades, justamente pela faixa etária, né? Tudo que tu faz na criança, obviamente, pela faixa etária que ela está, pode ter um impacto para o resto da vida dela. E então o pediatra tem essa oportunidade, né? Quando tu trata uma criança e tem sucesso, seja para que ela fique mais saudável do ponto de vista orgânico, né? Ou saúde mental, né? Acho que os dois podem estar envolvidos aqui. O impacto é realmente muito grande na sociedade, né? Uma criança saudável tende a se tornar um adulto mais saudável e que vai impactar outras pessoas, inclusive outras crianças, né? Que podem ser os filhos, né? Ou alunos, se for um professor, né? Ou um funcionário de uma escola, de uma creche. Tudo isso, né? O convívio de um adulto saudável que foi uma criança saudável tende a impactar as outras crianças com quem ela vai conviver e por consequência, a sociedade como um todo. Como toda geração futura, né? O senhor é membro do Departamento Científico, né, de Pneumologia da SBP. Qual o diferencial que isso isso traz, na verdade, em sua vida profissional? Por que é importante também, que o senhor dissesse, participar de uma vida associativa na sociedade estadual, né, no caso aqui é a SPRS, né, que é a nossa afiliada, na SBP, e quem é médico de outras especialidades também pode estar assistindo a gente, participar da vida associativa na sua área, na sua especialidade. Para mim o mais importante tem sido as conexões que a gente consegue fazer a partir do departamento científico, né? O departamento científico é uma oportunidade de conectar pessoas de diferentes estados, de diferentes serviços, universidades diferentes e às vezes com diferentes realidades, experiências diferentes. Então, eu tenho aqui no departamento científico, por exemplo, o Dr. José Dirceu, lá de Campinas, que foi meu orientador de doutorado quando eu voltei da Alemanha, né? Eu fiz uma parte do doutorado na Alemanha e depois apresentei lá na Unicamp. E que é um colaborador, né, desde o período do doutorado e que acaba aproximando cada vez mais, né, a gente como professores, pesquisadores, também pelo DC. Né? E o DC é grande, né, acaba envolvendo muitos estados do Brasil, Sudeste, Nordeste, Sul, então tu vê uma representatividade e de como funcionam os serviços de pneumologia pediátrica, para tentar sempre qualificar, né? A gente sempre aprende com o outro que é diferente. Sim. Né? Então a gente vendo experiências de como funciona o serviço, o grupo de pesquisa, a gente pode sempre qualificar o nosso serviço, né? Então eu vejo que essa conexão que os departamentos científicos trazem para os seus membros só traz crescimento pessoal e profissional, além da gente poder impactar os outros com eventos, congressos. Mas estou pensando do lado de como isso impacta para a gente. Eu acho que a conexão é o mais importante. Mais importante, com certeza. E para a gente finalizar, doutor, que conselhos o senhor daria a jovens pediatras que desejam ser pneumologistas pediátricos? Eu acho que é uma área fascinante, tá? A gente está passando por uma grande mudança, tá, da pneumologia pediátrica. Considerando as intervenções que estão chegando aí para prevenção do vírus sincicial respiratório, tratamento da asma grave, tratamento da fibrose cística, que eu já citei. Então são doenças muito importantes, de grande relevância para a pneumologia pediátrica e que devem ter o cenário modificado. Agora, de qualquer forma, né, bronquiolite, asma, fibrose cística, são doenças de altíssima prevalência e impacto. Se a gente chegar numa enfermaria pediátrica no período de inverno, sul ou sudeste do Brasil, frequentemente mais de 50%, mais da metade das crianças hospitalizadas estão numa enfermaria por doença respiratória. Então realmente são situações de alto impacto e que a gente tem a oportunidade de
beneficiar ou modificar o curso da doença, dependendo da situação de cada paciente. E eu acho que isso é o mais importante como mensagem, né? É uma especialidade que realmente é muito gratificante quando a gente olha esse aspecto do impacto que o médico, o pneumopediatra pode ter na vida de uma criança com doença respiratória. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e que a sua história sirva de inspirações para muitos outros jovens pediatras que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Veja e reveja essa e outras entrevistas no site e também nas redes sociais da revista Residência Pediátrica. O endereço está aí no seu vídeo. A gente se encontra em nossa próxima edição. Tchau, tchau.